Olá pessoal, tudo jóia? Vim hoje aqui comentar com vocês o tema 944 do Supremo Tribunal Federal. Nesse tema, eu vou fazer aqui um breve resumo do caso. Em 10 de março de 2016, foi interposto perante o Supremo Tribunal Federal o recurso extraordinário com agravo número 954858, cujo objeto era uma controvérsia inédita no âmbito da Suprema Corte, tratando-se de decidir se a justiça brasileira poderia julgar Estado soberano estrangeiro por atos de guerra cometidos dentro do nosso território. Em outras palavras, qual seria o alcance da imunidade de jurisdição de Estado estrangeiro em relação a ato de império decorrente do exercício direto da soberania estatal, porém ofensivo ao direito internacional da pessoa humana. No caso concreto, tratava-se de uma ação de ressarcimento de danos materiais e morais, cujos autores eram os descendentes de um tripulante do barco pesqueiro, Shangri-La, que havia sido morto em decorrência do ataque de um submarino alemão no mar territorial brasileiro, nas proximidades da costa de Cabo Frio, fato ocorrido em julho de 1943, durante a Segunda Guerra Mundial. Na ação indenizatória, os familiares do pescador requeriam que a República Federal da Alemanha os indenizasse pela morte. A Suprema Corte, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, fixando-se o tema 944 de relatoria do ministro Edson Fachin. Segundo ele, tal reconhecimento justificava-se sob 3 pontos de vista: jurídico, pois envolvia questões do Estado de Direito brasileiro em relação à sociedade internacional; social, em razão da responsabilização de Estados por atos atentatórios à dignidade da pessoa humana; político, pela divergência de 2 valores aos quais o Brasil comprometeu-se a seguir nas relações internacionais: a prevalência dos direitos humanos e a igualdade entre os Estados. Assim, era evidente a índole constitucional da matéria por envolver questões do Estado de Direito brasileiro em relação à sociedade internacional. Na origem, o juízo da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro declinou de sua competência, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, decisão que foi contestada por meio de recurso endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, que, por sua vez, negou-lhe seguimento, sob o argumento de que não caberia ao Poder Judiciário brasileiro apreciar pedido de indenização contra Estado estrangeiro, afirmando-se ainda que, em casos de ato de guerra, a imunidade de jurisdição era absoluta. Contra a decisão da Corte Superior, os autores recorreram ao Supremo Tribunal Federal, sustentando que deveria ser considerada a submissão expressa da Alemanha, por tratados internacionais, à jurisdição do local onde foram praticados os crimes de guerra e contra a humanidade durante o regime nazista, argumentando ainda que não havia ato legítimo de império, decorrente do exercício do direito da soberania estatal, na prática de crime de guerra e contra a humanidade, já julgados e condenados por tribunal internacional, nem imunidade de jurisdição para atos atentatórios aos direitos humanos. O ministro Edson Fachin, observando de início que o Brasil não se vinculava à Convenção das Nações Unidas sobre a imunidade de jurisdição dos Estados e de suas propriedades de 2004, ou a tratado de mesma natureza, entendeu que a matéria deveria ser regida pelo direito costumeiro, observando que, a esse respeito, o advento da Constituição da República de 1988 representou marco na alteração da jurisprudência do STF, de modo a abarcar a divisão de feitos do Estado soberano em atos de gestão e de império, sendo os primeiros passíveis de cognoscibilidade pelo Poder Judiciário brasileiro. Finalmente, em seu voto, o ministro relator Edson Fachin destacou ainda a prevalência dos direitos humanos como princípio que rege o Estado brasileiro nas suas relações internacionais, artigo 4º, inciso 2 da Constituição Federal,
afirmando que a partir da Constituição de 1988, os atos de gestão praticados por Estado estrangeiro passaram a ser passíveis de questionamento na justiça brasileira. Contudo, não havia a mesma previsão para os chamados atos soberanos de império, como no caso do ataque alemão ao pesqueiro no litoral brasileiro. Citando vários países onde a imunidade de jurisdição vem sendo relativizada ou afastada para casos de atos de império ou de crimes contra a humanidade, relembrou que o Brasil ainda não se vinculou à Convenção das Nações Unidas sobre a imunidade de jurisdição dos Estados ou a Tratado Congênere, prevalecendo aqui, como já havia afirmado na oportunidade anterior, o direito costumeiro, que também deve estar em conformidade com a Constituição Federal. Em seu voto, destacou que as famílias das vítimas, além de privadas de seus entes queridos e da subsistência que eles proviam, foram privadas da resposta, do direito à verdade e do acesso à justiça, o que deve ser considerado mais uma violação de direitos humanos, devendo a imunidade ceder diante de um ato atentatório aos direitos humanos. Com o final do julgamento, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: os atos ilícitos praticados por Estados estrangeiros em violação a direitos humanos não gozam de imunidade de jurisdição. Pois bem, pessoal, esse foi o breve resumo que eu fiz para vocês sobre o tema 944 do Supremo Tribunal Federal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like, continuem inscritos aqui no meu canal do YouTube e me sigam lá no meu Instagram, @JoãoPauloPiropo. Um forte abraço e até a próxima.